Desocupação, a novela da vida real, temporada 1, episódio 4, seremos bem recebidos? O que aconteceu no episódio anterior, pessoal? Alguém se lembra? Alguém se lembra o que aconteceu no último episódio da desocupação? Vamos lá? Vamos relembrar rapidamente, só para a gente não perder aqui o raciocínio, né? No último episódio, a gente tratou aqui da questão de conseguir os contatos, né? De descobrir o telefone dessa pessoa, tá certo? E a gente conseguiu. E agora, vamos ser bem recebidos? Vamos conseguir marcar uma conversa pessoal, uma reunião? Isso dá medo? Isso deixa inseguro? Como é que funciona? Então, vamos lá, no capítulo anterior a gente parou num número de celular, e eu falei que o WhatsApp faz milagre, e realmente o WhatsApp fez milagre, tá? Via WhatsApp a gente tentou um contato, tá? E aí, relembrando aqui, né, não subestime o poder do WhatsApp e aprenda a usá-lo profissionalmente. Numa negociação, a gente está usando um meio informal, mas dá para torná-lo mais formal. Então, como é que a coisa funcionou? Tá? Foi feito o contato, tentado o contato algumas vezes, tentando ligar naquele número via ligação de celular, não fomos atendidos. Mas depois, mandando inicialmente uma mensagem via WhatsApp, uma mensagem bem direta, olha, boa noite, eu sou o novo proprietário do imóvel onde você está morando, preciso conversar com você com urgência. Alguma coisa nesse sentido, tá? Então, com uma mensagem desse tipo, texto, tá, pessoal? A gente foi atendido, tá? A gente foi atendido e iniciamos uma conversa. Marcamos contexto, um horário, ao invés de perguntar qual horário, já foi enviado. Olha, amanhã eu vou ligar para você às 10 da manhã. Se você puder atender, eu agradeço. Simples e direto assim. Ok? E a pessoa nos atendeu, e a gente começou a conversar, e essas conversas levaram aí 2, 3 dias, e foi solicitada uma conversa pessoal. Existia uma figura de um advogado, né, que poderia estar participando disso aí, né? Isso é muito comum, às vezes esse advogado existe, às vezes não, né? Às vezes é só para ganhar tempo, para complicar um pouquinho o processo, mas a gente concordou, sim, em participar junto com o advogado e marcamos uma visita, tá, pessoal? E aí, essa visita, tá? Como é que a gente vai fazer essa visita, tá? Essa visita, o ideal é que seja no imóvel, tá? Por quê? Porque a gente não conhecia ainda o interior do imóvel. Então, é interessante fazer a visita no imóvel até para ver o estado desse imóvel, evita a condição da pessoa querer retirar coisas ou estragar coisas no imóvel, né? À medida que você já conheceu o imóvel, né? E dependendo da facilidade, de repente até fotografar ou filmar esse imóvel, né? Então a gente pediu essa visita e conseguiu marcar essa visita. E a visita foi feita. Então, eu vou deixar uma dica aqui, pessoal, que é uma coisa que a gente fez, tá? Não vá sozinho nessa visita, tá? Você não sabe direito o que você vai encontrar lá, então o ideal é ir no mínimo 2 pessoas, não leve gente demais também para tumultuar, não vá sozinho, vá pelo menos aí 2, 3 pessoas nessa visita, de preferência 2 ou 3, e deixe que outras pessoas saibam que você está naquele local, tá? Isso para sua segurança, tá? Se quiser, inclusive, ir, por exemplo, algumas pessoas entram para a visita e outras ficam do lado de fora por questões de segurança e com celulares e tudo, também pode usar esse expediente, tá? Aí, dica, mais ouvir do que falar. Você já passou a situação, você já passou o que acontece, que você é o proprietário, né? E você quer que a pessoa desocupe esse imóvel, você vai tratá-la com educação, mas vai ser muito direta e você vai deixar claro que você tem pressa, tá? E, se necessário, você vai deixar claro também aquele caminho judicial, né? E outra dica, pessoal, não minta, tá? Fale com propriedade, leve documentos, se for o caso, não tem problema nenhum levar documento, esses documentos aí sempre você pode conseguir cópia, né? O documento que vale, na verdade, é aquele que está lá no cartório, você pode levar, sim, escritura, você pode levar, sim,
cópia de matrícula, original, etc., não tem problema nenhum, tá? E tente propor esse acordo. Então, o que aconteceu aqui? Seremos bem recebidos? Sim, fomos bem recebidos, até melhor do que imaginamos, uma conversa direta, rápida, o advogado não estava presente, então a gente não sabe se esse advogado realmente existe ou não, e foi feito um bate-papo e já partimos para fechar o assunto. E aí, o acordo, em quanto tempo você vai desocupar o imóvel? Notem que não foi falado em dinheiro, tá? Ninguém falou em dinheiro, tá? Comece negociação por tempo, tá? Então, o que aconteceu? A pessoa se justificou, contou várias histórias. Nesse momento é interessante saber ouvir. Geralmente a pessoa vai justificar por que perdeu o imóvel no leilão, aquilo para o conforto dela, né? É muito interessante para ela, então é bom a gente ouvir, mesmo que não seja interessante para a gente, mesmo que nem tudo que seja falado ali seja verdade, o nosso foco é desocupação, e um instrumento é garantir confiança e se tornar próximo daquela pessoa, tá? Ter um bom relacionamento. Então, ficamos um tempo mais ouvindo do que falando e partimos para um acordo, né? E enquanto a pessoa não tinha, né, uma sinalização, a gente colocou para ele, falou, então é o seguinte, ó, você precisa arrumar outro lugar para morar. Nesse momento a gente já sabia que a pessoa está trabalhando, a pessoa trabalha como pedreiro e ela estava com um veículo assim, quase que seminovo, tá, pessoal? Então você vê que a pessoa não estava passando dificuldade, né? Ela estava numa condição bem razoável aí. Então, o que foi proposto para o ocupante? Desocupar o imóvel em 60 dias, tá? E aí, como o ocupante ele não firmou esse prazo, né, ele sugeriu que ele ficasse nesse imóvel via aluguel durante um tempo até ele conseguir um lugar para ele morar. Na verdade, segundo ele já possui um lote e ele já começou a preparar alguma coisa nesse lote para uma construção e ele teria que fazer uma construção simples para ter onde morar. Então, ele pediu que esse imóvel fosse alugado para ele, mas sem definir um prazo, né? E aí, qual que foi a nossa resposta? Sim, tudo bem, vamos partir para um aluguel, mas esse aluguel vai ser via contrato, nós vamos assinar um contrato mais simples possível, mas a gente vai assinar esse contrato, e para mostrar boa vontade, o primeiro mês de aluguel não vai ser cobrado de você, no sentido de ajudar você a economizar um dinheiro para providenciar a sua mudança. Então, o primeiro mês, 30 dias grátis. A partir do segundo mês será definido um valor de aluguel e trabalhando para que esse aluguel dure o menor tempo possível, de preferência 2, 3 meses, no máximo, se possível até menos, tá? Então, temos um acordo, foi fechado esse acordo verbalmente e a pendência que ficou foi definir esse valor desse aluguel, definir o valor do aluguel, colocar no papel esse contrato e providenciar as assinaturas, pessoal. Então, esse foi o episódio 4. Seremos bem recebidos? Sim, fomos bem recebidos e ainda conseguimos um acordo, ok? Grande abraço e fui. Aguardem o próximo episódio. E aí, o que vai rolar? Qual vai ser o valor do aluguel? E o acordo? E o contrato vai ser assinado rapidamente? Um abraço.